Estamos começando a nossa temporada do Pod Cor, com todos os palestrantes que participaram da terceira Conferência Brasileira de Cores. Então, o nosso episódio vai ser com a querida Paula Cioli, uma referência em moda, Brasil e fora do Brasil. E ela trouxe uma palestra assim que encantou todo mundo, né? Ela falou, foi uma responsabilidade muito grande abrir o evento. Depois de você deu tanta informação, é verdade. Mas não poderia ser diferente, né? Eu poderia dizer que ela é embaixadora carioca, né? Tá, pode me considerar. Já embaixadora sou, carioca. E falar de cores, né? E a ideia de trazer o evento para o Rio de Janeiro foi justamente essa ideia das cores que a gente vê em todos os lugares e que inspiram as pessoas. Paula, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, Lu. Muito obrigada pelo convite para a conferência e para estar aqui no podcast de vocês. Muito obrigada. Bom, vou começar perguntando para você, Paula, a questão que a Paula trouxe aqui para nós na palestra é o quanto o Brasil é reconhecido pelo uso das cores, pelo uso das estampas, e que isso não deixa de ser uma marca do nosso país, né? A gente consegue reconhecer isso com muita facilidade. Na coloração pessoal, eu percebo que tem um movimento da gente exportar o jeito de trabalhar a coloração pessoal lá fora, como nós fazemos no Brasil. Era um movimento que morreu ali nos anos 2000 e que a gente começou a trabalhar de uma maneira diferente. Então, eu queria que você me dissesse um pouco como você lê essa questão desse jeito brasileiro de ser, que talvez a gente não valorize tanto, e como você vê isso dentro do mercado mundial. Esse, né, Lu, é um dos objetos do meu estudo, um estudo profundo de pesquisa, né, e de observação. E isso que você falou, né, da coloração pessoal está acontecendo agora, depois de ter ficado ali meio que de lado durante um tempo. Essa construção do Brasil, ela vem sendo, um processo que tem aí décadas, tá? A gente está completando aí décadas. Essa questão da gente gostar muito de cor, de estampa, que não é comum no hemisfério norte, é um grande desafio agora até com a internacionalização de muitas grifes aqui, como a Farm, por exemplo. A Havaianas aconteceu lá fora por causa da cor, sempre alguma coisa defendida por eles, é a cor, a coisa solar que a gente tem, esse desejo que as pessoas têm do sol e de cor e de estampa, que é o grande desafio para o hemisfério norte, e que também agora, eu acho que na questão da coloração pessoal, por sermos, né, termos origens tão diversas, a gente é meio que um caldeirão cultural mesmo, a gente tem, nós somos, como disse o presidente da L'Oréal no Brasil, um laboratório a céu aberto. Então, assim, já ser considerado oficialmente um laboratório a céu aberto, eu acho que já é uma chancela muito grande para essa questão da coloração pessoal, né? De se trabalhar a beleza e o cuidado pessoal lá fora. Então, a gente começa a se tornar referência e autoridade. Então, a partir do momento que a gente vê celebridades usando grifes nacionais ou maquiagens nacionais ou fazendo algumas parcerias com marcas brasileiras, isso tudo é como se fosse uma assinatura. Eu acredito nisso que está acontecendo, né? E nesse processo vem a beleza também, essa coisa da coloração pessoal, de você entender que cor fica bem, que cor fica melhor, as cartelas, né? São diferentes das cartelas de cor de material. Então, eu acho que é um processo que está crescendo e que tem tudo para acontecer, inclusive porque nesse depoimento do presidente da L'Oréal, ele fala... Queria que você falasse um pouquinho mais disso, porque a Paula trouxe um dado muito importante na palestra e que mostra muito nessa questão que a gente, para trabalhar a coloração, a gente teve que pensar muito na diversidade de tons de pele, né? Conta pra gente esse episódio que você trouxe pra gente. Esse episódio foi uma matéria que saiu, eu até recomendei que as consultoras de imagem estilo leiam cadernos financeiros e que tragam coisas empresariais, corporativas, porque o que ele diz é o seguinte: o que nós testamos no Brasil tem grandes chances, imensas chances, de dar certo fora do Brasil. Verdade. Então, quando uma pessoa que é a maior autoridade, uma das maiores empresas de beleza do mundo, né, a multinacional mais falada e mais conhecida de beleza do mundo, fala isso, ou dá esse depoimento, já é realmente uma assinatura de que o país tem essa diversidade, essa autoridade de beleza para exportar esse conhecimento. Então, quando a gente fala na consultoria de imagem e estilo, da coloração pessoal, se os conceitos começam a ser difundidos,
não só da moda, mas da coloração pessoal também, Sim. existe diversidade fora daqui. Com certeza. Então vai haver uma identificação. Lá fora, olha, nossa, esse tom de pele parece com o meu. O Brasil, o cabelo da brasileira, a brasileira tem todos os tipos de cabelo do mundo. Sim. Então, assim, a partir do momento que a gente sabe que nós somos esse laboratório a céu aberto, e o mundo fica sabendo disso, o interesse pelo país aumenta. Sim. Né? E é desafiador para quem produz, né? Porque você tem que produzir para essa diversidade de fios, de tons de pele, de tons de cabelo e assim por diante. E né? o que está acontecendo muito, Lu, é que as equipes lá de fora estão cada vez mais diversas também. Por exemplo, a minha filha trabalha na L'Oréal em Nova York e a equipe, o time dela é um time diverso. Sim. Tem asiáticos, tem afrodescendentes, tem americanos, tem europeus. Então, isso ajuda muito também na aceitação desses conceitos que vêm de fora, por exemplo, da coloração pessoal, né? Das pessoas começarem a prestar atenção, olha, eu me identifico com isso, com aquilo. A diversidade, eu acho que é uma palavra-chave desse século para a coloração pessoal. Com certeza. Eu acho que o nosso trabalho aqui foi tropicalizar o método e entender essa diversidade. E agora, para levar para fora, fica muito mais fácil. Né? Paula, eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para as consultoras de imagem, para as stylists, para as consultoras de cores. Você deixa uma mensagem super bacana, né, de leitura do mundo, né, nesse sentido de como o nosso trabalho é importante ter a conexão, né, com as pessoas, que foi muito bacana. E se você pudesse deixar esse mesmo conselho para quem está assistindo a gente. É a leitura não só do mundo, Lu, é a leitura a começar de nós mesmos, né? Verdade. A gente compreender, estudar quem nós somos, as nossas origens, nos valorizarmos, nos entendermos, nos enriquecermos para a gente, então, partir para fora. Eu acho que é muito válido a gente gostar de grifes internacionais, da beleza internacional. A gente chama até, houve um período que chamava de Eurotropical, né? Quando junta o que vem do hemisfério norte da Europa, principalmente para o Brasil, a gente chamava de Eurotropical, existia esse termo que o Gilberto Freire usava, mas eu acho que a gente deve começar da gente, no nosso núcleo. É como se a gente começasse de casa, né? Com a educação que a gente recebe. Exatamente. A gente deve entender quem somos nós, nos tornarmos compreendidos, amados, e aí a gente vai ser entendido e vai ser amado por quem está lá fora. Porque a gente vai ter não é referência só, a gente vai ter uma coisa substancial para oferecer, sabe? A gente vai ter repertório. Então, eu acho que se a gente desconhece a nossa própria história, é muito difícil da gente só reconhecer a história dos outros e dos outros reconhecerem a nossa história. Eu acho que hoje o mundo está meio que caindo de amores pelo Brasil por tudo que está acontecendo. Pelas nossas performances nas Olimpíadas de Paris, pela nossa ginga, pelas nossas cores, pelas coreografias que foram apresentadas, pela alegria das nossas atletas, né? Era difícil você ver aquelas atletas terem as reações que as nossas atletas tinham quando ganhavam uma medalha de bronze. Paixão e emoção, né? Isso, paixão e emoção, se jogavam mesmo no que estavam fazendo. Então, assim, eu acho que começa dentro de casa, sabe? Começa se conhecendo a nossa história, para depois a gente se mostrar lá para fora e o pessoal gostar do que vê. Não que a gente deva isso ao mundo. A gente deve isso a nós mesmos. Você, no começo da sua exposição, você falou que foi feita uma pesquisa que poucos bons resultados no Brasil de criatividade eram computados. Quando nós somos tidos como tão criativos. É a forma que a gente se expressa que ainda não está boa. Então, a gente tem esse potencial, mas a gente tem que aperfeiçoar um pouco mais tudo isso, né? A forma de se expressar, exatamente. A forma de se conhecer e expressar, para cá e para fora, né? Acho que o autoconhecimento e o conhecimento de quem é o nosso país e como a gente mostra isso é super importante. Isso é fundamental, é essencial. Eu acho que o conhecimento da gente é fundamental. Paula, super obrigada. A Paula ainda vai fazer a assinatura de livros, ela é autora de vários livros e ela trouxe para nós o livro, o último livro, né? É o último publicado, já estou trabalhando no próximo. Já tem novidades logo, tem novidades logo. Então, por enquanto, o último é A Culpa é do Rio. A Culpa é do Rio, a cidade que inventou a moda do Brasil, da editora Senac, que foi indicado ao Prêmio Jabuti, que é a maior premiação
da literatura nacional, que me deixou muito Nossa, honrada. com certeza. Com certeza. O meu tá em casa, mas eu vou comprar outro aqui para ter a sua dedicatória, como você falou. O evento ele vai sendo construído a cada palestra, a cada contribuição, e a gente começou com você com uma contribuição riquíssima. Muita responsabilidade. A gente não queria que ela saísse do palco, viu, gente? Foi maravilhoso. Gratidão, muito obrigada. Obrigada mesmo.